Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. E hoje o acampamento de Sucote. Esteja chegando, vamos participar junto dessa live. Se você puder, pegue o aviãozinho, mande para outros, convide pessoas para estar aqui junto conosco, para que nós possamos fazer acompanhar os acampamentos de Israel. O acampamento de Sucote. Eu estou usando uma terminologia bíblica. As pessoas olham para a terminologia e não entendem nada. Sucote, o que é Sucote? Israel, ele esteve no Egito e saindo do Egito ele passou por diversos acampamentos. Cada acampamento recebeu um nome. Sucote é o nome do segundo acampamento, se levarmos em conta que o lugar de estadia, o ponto de partida, a partir do instante em que eles se retiram daquele ponto de partida, ele também se constitui um acampamento por não ser morada definitiva. Então, Sucote é o segundo acampamento do Êxodo depois de Israel ter saído do Egito. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muito bom ter você aqui junto comigo. Nós estamos falando de Êxodo no capítulo de número 12, no versículo de número 37. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Por que é que nós estamos olhando para o Antigo Testamento? A leitura do Antigo Testamento, ela deve sempre se reportar ao Novo Testamento. Quando lemos o Antigo, temos que enxergar o que estamos lendo no Antigo Testamento, iluminado por aquilo que está no Novo Testamento. E no Novo Testamento, em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo escreve o seguinte à igreja: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Israel saiu do Egito orientado ou dirigido por uma nuvem e dirigido por uma coluna de fogo e foram até o Mar Vermelho quando o mar se abriu. Nós ainda não estamos no Mar Vermelho. Nós estamos saindo de Ramsés indo para Sucote. Depois de Sucote, eles vão até Etã, e depois de Etã é que eles chegam no Mar Vermelho. Lembra que Israel está saindo do Egito com 600.000 homens andando a pé, também com mulheres e crianças, e também gente, gados, ovelhas e animais. Então, a jornada de Israel do Egito até o Mar Vermelho é uma jornada feita muito lentamente no passo do animal. O que é andar no passo do animal? Ele vai comendo, ele para, ele come, depois ele anda, ele para, ele come, depois ele anda. E o povo tem que andar nesse ritmo, porque se atropela o animal, nós estamos falando de andar no deserto, vai morrer no meio do caminho. Então, a condução do animal determina a velocidade da caminhada de Israel. Lembra que enquanto Israel está indo em direção ao Mar Vermelho e depois eles vão em direção ao Monte Sinai, e o Egito está enterrando os seus primogênitos. Agora, observe um detalhe. Quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, citando os eventos do Êxodo, ele diz assim, no capítulo 10, citando os eventos do Êxodo, ele diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Paulo diz assim: olha, eu vou contar a história do Êxodo para você entender que o que Deus fez lá, ele pode fazer com a igreja. De novo,
Eu vou contar a história do Êxodo para você entender que o que Deus fez lá, ele pode fazer de novo com a igreja. E o que é que ele fez lá? Está dito aqui, ó. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Entenda, do Egito saem 600 mil homens. Quantos homens chegam em Canaã? 600 mil homens. Aí você vai dizer, César, então se sai 600 mil do Egito e chega 600 mil em Israel, chegaram os que saíram, chegaram. Não. Eles ficaram 40 anos no deserto. Os 40 anos que eles ficaram no deserto fez com que morresse todos os 600 mil homens que saíram do Egito, à exceção de Caleb e de Josué. Então, de 600 mil homens que saíram do Egito, só entrou em Israel 2, com mais 600 mil homens que nasceram no deserto. Nós vamos depois, futuramente, entender esse recado de Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui é que Deus não se agradou da maioria deles. Porque na nossa cabeça, nós olhamos assim, se tem 1 milhão de cristãos, Deus se agrada de 1 milhão de cristãos. Depende. Deus se agrada do seu povo. Nós somos ovelhas nas mãos do Senhor. Agora, quem é o povo de Deus? Aí vem os acampamentos. Porque cada um dos acampamentos representa um tipo de filtro para saber se você é povo de Deus ou não é povo de Deus. Aí você vai dizer, César, mas você está questionando a minha fé? Como que você pode chegar para mim e dizer que eu posso não ser povo de Deus? O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, ele diz assim: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente parecemos, aliás, no verso 5 de capítulo 13, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovado. Mas Paulo faz uma observação. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: quem recebeu Jesus como Salvador, quem recebeu Jesus como Salvador, quem ouviu o Evangelho, creu e confessou com sua boca, está salvo. Ponto. O que aconteceu quando ele confessou Jesus como Salvador? Ele nasceu de novo. Ele, primeiro, foi justificado, Deus o declarou justo e ele nasceu de novo. Ponto. Quem nasceu de novo? O que aconteceu com ele? Ele se tornou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar dentro dele. Ponto. Esse indivíduo está salvo? Está salvo. Quando vier o arrebatamento, ele vai subir? Vai subir. Agora, qual é o problema, então, de eu questionar a tua fé? Ou você questionar a minha fé? A nossa fé precisa ser questionada. Por que a nossa fé, então, precisa ser questionada? Porque Jesus disse, na segunda parábola, em Mateus capítulo 13, que na igreja estaria lado a lado o joio com o trigo. Espera lá. O que você está dizendo, César? Dentro da igreja, lado a lado, estaria convivendo o joio junto com o trigo. Agora, vamos pegar as 10 virgens. 5 virgens, 5 virgens. Quais foram as virgens que ouviram a voz do noivo? As que tinham azeite. Quais foram as virgens que não ouviram a voz do noivo? As que não tinham azeite. Por que o azeite foi diferencial? Paulo está dizendo aqui aos Coríntios que
em 1 Coríntios, vamos lá de novo. Ou não reconheceis que Cristo está em vós? Como é que eu sei que Cristo está em mim? Se o Espírito Santo habita em mim, Cristo está em mim. Ok. O que é um homem cristão? Vamos pegar um estereotipo dele. Vamos pegar um estereotipo bem simples. Eu vou identificar um homem crente. Como que eu vou identificar? Aqui tem uma Bíblia. Eu ponho a Bíblia embaixo do braço e vou para a igreja. Sou crente ou não sou? Sou. Você vem e me pergunta, César, você é crente? Sou. Você é membro de uma igreja? Sou, da igreja tal. Você vai no culto todo domingo. Aí ele pega o outro crente. Você é crente? Sou. Você vai na igreja tal? Vou. Todo domingo? Todo domingo. Mas a Bíblia diz, um é trigo, o outro um é trigo, o outro é palha. Aliás, um é trigo, o outro é joio. Um é trigo, o outro é joio. Então como é que eu vou saber se eu sou trigo ou se eu sou joio? É claro que carregar a Bíblia embaixo do braço não é suficiente. É claro que ser membro de uma igreja não é suficiente. É claro que participar do culto não é suficiente. É claro que louvar a Deus não é suficiente. Mas por que não é suficiente? Porque o trigo faz a mesma coisa, o joio faz a mesma coisa do trigo. A imitação é perfeita. Jesus disse, não separe o joio do trigo, porque você corre o risco de arrancar o trigo junto com o joio. Deixa do jeito que está, que quando chegar na consumação dos séculos, aí os anjos separam o trigo do joio. Então, entenda. Nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos provar a nossa fé. Então vamos lá. Israel sai de Refidim. Ele segue até o monte de Ramsés. Ele sai de Ramsés e ele segue até o monte Sinai. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acampamentos. Ele tem 10 acampamentos. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é Ramsés. Agora, como é que eu sei que eu saí do acampamento de Ramsés e entrei no acampamento de Sucote? Por quê? Esta é a primeira aferição da minha vida com Deus. Se eu estou em Ramsés, eu tenho uma característica que me marca. Se eu estou em Sucote, eu tenho uma outra característica que me marca. Qual é a característica marcante para o judeu que está em Ramsés? Ele tem, para ele sair de Ramsés e ir para Sucote, só tem um único jeito e nenhum outro jeito diferente desse. Qual é o jeito de Deus tirar Israel de Ramsés e levar para Sucote? Primeiro, eles tinham que estar dentro de uma casa. Segundo, esta casa tinha que ter uma porta com sangue aspergido nela. Portanto, um cordeiro tinha que ser morto dentro daquela casa. Terceiro, eles tinham que estar preparados para a partida. Quarto, eles tinham que comer o cordeiro pascal, um cordeiro por família. E se porventura a família não conseguisse comer todo o cordeiro, poderia trazer uma outra família junto com ela. Mas era um cordeiro por família. Então, primeiro, estar dentro de uma casa. Segundo, nessa casa, o aspergido sangue na porta. Terceiro, eles tinham que comer do cordeiro pascal. E quarto, eles tinham que estar preparados para sair daquele quarto, sair daquela cidade e ir para uma outra cidade. Ok. Qual era a condição para comer o cordeiro pascal? Eles tinham que ser circuncidados. E se tivesse um gentil,
um egípcio, um outro povo, um amorreu, se tivesse um outro povo qualquer que tivesse dentro daquela casa, ele também teria que ser circuncidado. Então, qual é a condição para sair de Israel? Estar dentro de uma casa, ter o sangue no umbral da porta, ser circuncidado, comer da Páscoa, vestir a roupa e zapar, sair fora. Era necessário sair fora daquela cidade. Ponto. O que estava acontecendo fora daquela casa protegida pelo sangue? O anjo da morte estava passando, e o anjo da morte estava matando todo o primogênito do Egito. Ponto. Agora, qual é a aplicação para o Novo Testamento? Jesus disse: quem crer em quem? Em Jesus. Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que eles comeram naquela noite? O cordeiro pascal. O que é a Páscoa? É um cordeiro sendo imolado por Israel. Como que faz então para eu crer em Jesus hoje? Eu tenho que ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Eu tenho que crer que Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele morreu por causa do meu pecado, que ele ressuscitou para me justificar diante de Deus, que ele me regenerou e que ele colocou o Espírito dele dentro de mim. Ponto. Agora, o que é que eu tenho que fazer depois de crer? O que os judeus tinham que fazer para poder comer o cordeiro? Eles tinham que circuncidar. E o que nós temos que fazer depois que crermos? Marcos diz, Marcos capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo. Portanto, o batismo nas águas é a condição para sair de Ramsés e ir para Sucote. Aqui é o primeiro filtro. Entenda, você que está me ouvindo, se você entendeu a mensagem do Evangelho, se você recebeu Jesus como Salvador e não tomou a decisão de ser batizado nas águas, você ainda está em Ramsés. A tua jornada sequer começou. Você não saiu do seu lugar. Agora, Jesus disse que quem ouve as palavras dele e guarda elas no seu coração, este é aquele que ama ele. Portanto, se você ler Marcos capítulo 1, 16, Marcos capítulo 16, se você ler verso 16, quem crer e for batizado será salvo, e você não é batizado, então você tem que colocar a tua fé em dúvida. Aí alguém vai dizer para mim: César, batismo não salva. É fato, o batismo não salva. No entanto, o batismo tem alguns componentes essenciais para a vida cristã. Primeiro, para você ser batizado nas águas, você precisa de alguém com autoridade para lhe batizar. Porque Jesus disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo, para você ser batizado, você precisa ser discipulado. Fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para você ser batizado, você precisa encontrar uma igreja local. Por quê? Porque é a igreja que tem a autonomia, através da sua liderança cristã, de aplicar o batismo nas águas. Foi assim na igreja primitiva. Foi assim em todos os tempos. O batismo é a porta de entrada da igreja local. Aí você ainda continua resistente. Você fala: César, eu tenho a minha fé com o meu Deus e eu não preciso de uma igreja, porque a igreja é isso, é aquilo, 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 aquilo e outro.
Ok. Só que Jesus diz assim: se você me confessar diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Se você me nega diante dos homens, eu me nego diante do Pai. O batismo é o testemunho público da tua fé. Se você não batiza, como é que você vai dar esse testemunho público? Não está dando. Então você está, imagina assim, imagina você na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vindo com seu exército contra a Inglaterra, e você no meio do caminho, não está ali meio de boba alegre, você não tem arma nenhuma e vê bomba caindo para tudo quanto é lado, você fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou inglês, não sou alemão, eu sou brasileiro, devia estar lá no Brasil, eu estou aqui no meio do fogo cerrado, sabe, cego no meio do tiroteio, ele não sabe para onde correr. É assim que é a vida daquele que crê em Jesus, mas não é batizado nas águas. Ele não tem ponto de referência, ele não tem doutrina, ele não tem sustentação, ele continua construindo a sua casa sobre areia e não sobre a rocha, porque a rocha é a palavra de Deus, a rocha é a presença de Jesus. E depois, quando nós vamos para o Apocalipse, fala que Jesus estava andando no meio dos candeeiros de ouro. Temos que entender a linguagem bíblica. A linguagem bíblica, o candeeiro de ouro, representa a igreja. Quando João ouve uma voz como de trovão e ele se volta para a voz, ele vê, a primeira coisa que ele vê é um candeeiro de ouro. Ou seja, a primeira coisa que ele vê é a igreja. Portanto, quando nós recebemos Jesus como Salvador, a primeira coisa que nós temos que ver é a igreja. A primeira decisão que temos que tomar é ser membro de uma igreja local. Aí você vai dizer: César, mas agora com a pandemia, as igrejas fechadas, como é que faz? Boa pergunta. Tem que ser batizado. Então você tem que procurar um pastor que vai batizar e depois você faz o distanciamento social depois do batismo, mas você tem que ser batizado. Então, nós precisamos entender que temos uma jornada e o ponto de partida dessa jornada, que termina uma fase e começa outra, a linha divisória é o batismo nas águas. Amém? Agora nós vamos para Sucote. Quando nós vamos para Sucote, entenda uma coisa: Jesus disse: largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que andam por ele. Estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos os encontram. Lembra que nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, que Deus não se agradou da maioria deles? Então, com quem eu estou falando? Eu estou recuando lá na fase da conversão. Aí você diz: César, eu tenho 30 anos de crente. Então você não está falando comigo. Você está falando com quem nasceu de novo. Ok. Você passou pelas águas do batismo? Passei. Amém. Então você saiu do primeiro acampamento e chegou no segundo acampamento, que é Sucote. Agora, vamos, antes de ter uma resistência para com Sucote, vamos entender o que acontece em Sucote. Então, a primeira coisa que acontece em Sucote, no verso 2, consagra-me todo primogênito. Espera lá, olha o que está acontecendo. Israel estava numa casa com o sangue do cordeiro selando aquela casa, comendo o cordeiro pascal, que tinha sido morto naquela casa. Mas lá fora estava morrendo o primogênito do Egito. E o primogênito de Israel? Elas por elas. Se o primogênito do Egito está morrendo, Deus diz: o primogênito de Israel é meu. Por quê? Porque não há distinção entre os pecadores. Se a graça de Deus me alcançou, a minha vida passou a pertencer ao meu Senhor, que é Jesus. Aí você vai dizer: para lá, César, vai dizer o quê? Que agora eu tenho que obedecer a Deus? Mas espera lá,
Da onde você veio? Por certo que você não vamos dizer que você veio do Egito, porque quem saiu do Egito foi Israel. Mas nós viemos de um lugar que é equivalente ao Egito e pior, porque a Bíblia diz que nós saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Portanto, quando Deus vem e Ele nos resgata, é como se Ele estivesse nos comprando, elas por elas. Se eu pertencia às trevas, agora pertenço à luz. Então, eu não sou de mim mesmo. Quando Deus tomou a decisão de me salvar, eu nem sabia que Ele queria me salvar. Se eu não tivesse ouvido o Evangelho, eu nem sabia que existiria um Evangelho. Se eu não tivesse lido na Bíblia de ser batizado nas águas, eu nem saberia que eu precisava do batismo das águas. Então, este Evangelho, conhecereis a verdade, ele está me libertando e a verdade vos libertará. Então, quando ele diz isso, ele está dizendo, olha, Israel, primogênito do Egito morto, primogênito de Israel me pertence. Segunda coisa que ele está dizendo, está no verso de número 6. 7 dias comerás pães asmo, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Deus institui uma festa que tinha que se repetir anualmente. Israel tinha que comer pão asmo. Lembra que eu disse, quem crê e for batizado será salvo? Aí você diz, não, eu não preciso de batismo nas águas. Eu posso ter minha fé com Deus? Então você não saiu do primeiro acampamento. Então você lê a Bíblia no primeiro acampamento, vê o que você extrai dentro dela, porque a tua vida está estacionada no primeiro acampamento, já que você não alcançou discernimento para ir para o segundo. Lembra que no primeiro acampamento está escrito assim, Jesus disse, se você não me confessa diante dos homens, eu não confesso diante do Pai. Se você me confessa diante dos homens, eu confesso diante do Pai. Ok. Aí nós vamos para Sucote. O que tem que fazer em Sucote? Comer pão asmo. Jesus instituiu a nova aliança. A nova aliança é a ceia. A ceia do Senhor é comer do pão e beber do vinho. É comer do pão e beber do vinho. Esta ceia, as igrejas evangélicas repetem habitualmente uma vez por mês. O problema é que quando Jesus fala da ceia do Senhor, na linguagem do Evangelho de João, ele diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí a coisa complica. Por quê? Porque para eu tomar a ceia, eu tenho que ser batizado. Mas se eu não quero ser batizado, eu não tomo a ceia. Então eu estou com duas dificuldades agora. A primeira dificuldade, eu não sou batizado nas águas, Jesus não me confessa diante do Pai. Eu não tomo a ceia, eu não tenho parte com Jesus. Percebe como o caminho fica um pouco mais fechado? Percebe como você tem que ter um pouco mais de compromisso? Quando Deus diz, olha, vocês saíram do Egito, vocês nunca ouviram falar de festa de pães asmo, mas agora vocês estão ouvindo e tem que uma vez por ano comemorar essa festa. Mas ele vai e continua, porque no verso 9 ele diz assim, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Agora ele está falando que a lei tem que estar na boca. A lei do Senhor, a palavra de Deus tem que estar na boca. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então não é tão somente comemorar uma festa de pães asmo. Eu tenho que me aprofundar na palavra de Deus. Eu tenho que guardar. A lei tem que entrar primeiro no meu ouvido, fazer uma obra no meu coração e sair por minha boca.
É assim que funciona o andar. Assim como você recebeu a Cristo, ande nele. Como é que eu recebi a Cristo? Eu ouvi, eu criei, eu confessei. Como é que eu ando com Cristo? Eu ouço, eu creio e eu confesso. Então, o agir de Deus entre os homens não muda. Você primeiro tem que ouvir, depois tem que crer, depois tem que confessar. E aqui, depois de você entender que o primogênito pertence a Deus, depois que você entender que nesta jornada, nesse acampamento, você vai comer pães asmos, depois que você entende todas essas coisas, ele vem e diz: a lei tem que estar na tua boca, a lei do Senhor tem que estar na tua boca. E aí, ele vai para o verso 14. E no verso 14 ele diz: quando teu filho amanhã te perguntar que é isto, responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Espera lá. O compromisso com Deus vai aumentando de intensidade. Primeiro, eu descubro que todo primogênito de cada casa pertence ao Senhor. Agora eu descubro que uma vez por ano eu tenho que comer pão asmo. Então descubro que eu tenho que ter a lei do Senhor na minha boca. Agora eu descubro que eu tenho que instruir o meu filho no caminho em que ele deve andar. Eu tenho que ser referencial para o meu filho. Eu tenho que ser exemplo para o meu filho. Isso está no verso 14. Porque no 15 diz: pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não deixar sair, o Senhor matou os primogênitos do Egito, dos homens, até os primogênitos dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abram a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Entenda, o mundo, quando nós falamos de Ramsés, o mundo está em trevas. Os judeus saíram de noite de Ramsés para Sucote. Na noite em que eles saíram, o Egito chorava a dor dos seus mortos, enquanto eles saíam para uma terra prometida. Entenda, nós estamos na terra como peregrino, nós estamos esperando uma cidade que vem do céu, e a morte está rondando, e nesses últimos dias, ela está rondando cada vez com mais pressa. Nós vivemos em uma época que parece que Satanás, o diabo, homicida desde o princípio, ganhou prazer em matar por atacado. Um ônibus cai, 20 mortos. Um terremoto, tantos mortos. E aí nós temos 2 milhões de mortos nisso que está acontecendo no mundo. Já passou de 2 milhões de mortos. É morte por atacado. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós temos que entender que na noite mais negra da história humana, Deus resgatou o homem através da morte de Jesus Cristo, para que ele, morrendo no nosso lugar, nós pudéssemos viver por ele. É uma troca justa. Ele pega o nosso pecado, nós colocamos sobre ele o nosso pecado, e ele nos justifica, perdoando os pecados, não se lembrando mais dos pecados, cobrindo os nossos pecados, e nos faz regenerados, uma nova criatura, e nos cela com o Espírito Santo, para podermos viajar, ir para estar com Deus para sempre. Mas a morte continua campeando no mundo. Nós estamos sendo salvos. Quem crer, ainda que morra, viverá. Mas tem um mundo que ainda não conhece essa verdade, e ele está sofrendo o ônus da morte. Então, nós temos que entender que a salvação é uma escolha inteligente. Porque a morte está dos dois lados. A diferença é que quando a morte pega o ímpio, depois da morte vem o juízo, ele é ressuscitado, se apresenta diante do trono de Deus, ele é condenado pelas obras que praticou, e ele é sentenciado a uma segunda morte. Mas quem recebe Jesus, ainda que morra, ele está dormindo em Cristo, porque ao toque da trombeta, ele vai ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos levados vivos para o céu com o corpo glorificado. Então a morte está de ambos os lados. A morte é uma realidade entre os homens.
Mas aqui, Deus está dizendo, olha, eu estou te resgatando da morte, então todo primogênito é meu. Ou seja, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, de fato coloca debaixo do senhorio do Senhor para ele direcionar a sua vida. E a primeira direção que ele deu, que era o acampamento anterior, era quem crer e for batizado será salvo. Então a primeira direção que ele deu, a primeira normativa que ele deu, a primeira lei que ele deu, a primeira orientação que ele deu é: você creu, você nasceu de novo, nasci, você tem o Espírito Santo, tenho, você entende que Jesus morreu no teu lugar, entendo, então seja batizado nas águas. Agora ele vem e diz, o primogênito é meu. E aí, no verso 19 de Êxodo 13, ele vem e diz, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus os visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Olha que coisa curiosa. Israel ficou 430 anos no Egito. Vamos tirar os 30. Um pouco mais. Provavelmente 380 anos é o tempo que passou desde a morte de José. 430 anos depois, o povo de Deus resolve sair do Egito para Canaã. Vamos colocar na nossa visão. Nós temos 500 anos de história. O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Nós temos 500 anos de história. Aí chega um Moisés aqui para nós e diz assim, César, você e todo o povo do Brasil tem que sair do Brasil e ir para Israel. Lá é a terra prometida. Aí eu fico convencido, você se convence também, e nós arrumamos as nossas malinhas, colocamos tudo nas costas, deixamos para trás a nossa terra e tudo mais, e vamos para Israel. Estamos lá, estamos indo para Israel, vamos para Israel, vamos para Israel. Aí alguém para e fala, epa, vocês estão indo para onde? Para Israel. Nós somos brasileiros, nós descobrimos que a salvação está lá em Israel, e nós preparamos a nossa mochilinha aqui, deixamos tudo para trás e vamos começar uma vida nova lá em Israel. Aí alguém vai dizer, e cadê Pedro Álvares Cabral? Como Pedro Álvares Cabral? Cadê Pedro Álvares Cabral? Mas o que tem Pedro Álvares Cabral? Nós ouvimos o Moisés chegar aqui para nós e dizer para a gente ir lá para Israel. E o que você está dizendo agora de Pedro Álvares? Que história é essa? Quem que é esse cara, Pedro Álvares Cabral? Aí o cara vai parar para você e falar, pera lá, você é brasileiro? Sou. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Ok. Você se lembra que quando Pedro Álvares Cabral morreu, ele disse que um dia ia vir o Moisés aqui para nos levar para Israel e que era para levar o osso dele também? Está escrito isso? Onde está isso? Aí você vai lá e descobre que realmente o Pedro Álvares Cabral falou que um dia a gente ia para Israel. Então vamos pegar o corpo de Pedro Álvares. Aonde que está enterrado Pedro Álvares Cabral? Está lá não sei aonde. Lá no Rio de Janeiro, num determinado canto. Vai lá, cavuca, pega o osso dele, coloca o osso nas costas e vai. O que eu estou querendo dizer com essa analogia que eu fiz? Israel está saindo do Egito 430 anos depois que ele entrou no Egito. José estava morto há uns 380 anos. Mas eles se lembraram da história de José. Portanto, eles lembraram da história de Gênesis. Nós estamos falando do livro de Êxodo, no capítulo de número 13. E eles lembraram da história de Gênesis, que é o livro anterior.
e eles resgataram o corpo de José e levaram junto. Ou seja, não tem como ter uma vida cristã sem o conhecimento do Antigo Testamento. Nós não podemos construir uma nova vida com Deus sem respeitar os homens que trouxeram a fé até nós. Abraão é conhecido como o pai da fé. Abraão, Isaac e Jacó. Quando nós declaramos quem é o nosso Deus, nós dizemos: o nosso Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que significa que nós estamos conectados com a história da redenção. Não tem como eu experimentar vida com Deus sem conhecer a palavra de Deus. Porque se você tivesse saído de Ramsés e tivesse indo para Sucote, esquecendo de levar o corpo de José, primeiro, nunca mais você iria conseguir resgatar aquele corpo. Segundo, você estaria desprezando a história de um homem de Deus, que a única razão pela qual o judeu está saindo de Ramsés foi porque aquele homem que foi rejeitado por Israel, que foi ultrajado por Israel, que foi feito escravo por Israel, que pagou um preço terrível como Israel, sendo uma figura de Jesus Cristo sofrendo na cruz. Ele paga o preço, ele dá condição de acolher aquele povo, e quando o povo vai embora, deixa ele de lado. Deixa a história de lado. Não é assim que funciona a vida cristã. A razão porque nós temos uma igreja enfraquecida no Brasil, uma igreja infestada de escândalo no Brasil, uma igreja onde parece que tem mais joio do que trigo, é porque a igreja não está conhecendo o fundamento da sua fé. Ela não está escavando a palavra de Deus, e nós estamos falando somente da primeira jornada, porque Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulo em todas as nações, e batizando-as. Quer dizer, o discipulado na verdade acontece antes. Quando a gente diz, pela fé vem ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra debulhada, é uma palavra substanciosa, é uma palavra fundamentada em doutrina, é uma palavra que trata o Antigo Testamento com o mesmo cuidado com que trata o Novo Testamento, é uma palavra que abre os livros. O apóstolo Paulo ficou somente 3 meses na igreja de Tessalônica. Ele manda a primeira e manda a segunda carta. Na segunda carta ele falou: nem preciso falar do anticristo, porque eu já falei isso com vocês. Em 3 meses, Paulo já tinha ensinado o que é para nós, do Gênesis ao Apocalipse. E tem muita gente com 30 anos de fé que sequer sabe o que significa o livro do Apocalipse. Quando fala de arrebatamento, o que é isso, arrebatamento? Quando fala de tribulação, de transformação, de metanoia, o que é isso? Do que você está falando? Então nós temos que fazer uma análise em que acampamento nós estamos, se cruzamos pelo segundo acampamento. Agora, eu apresentei a história da mudança do primeiro para o segundo acampamento, saindo do acampamento de Ramsés para o acampamento de Sucote. Agora eu vou trazer isso à luz do Novo Testamento. Entenda uma coisa e presta bem atenção no que eu estou falando. O marco, eu estou no segundo acampamento, chamado acampamento Sucote. Com quem eu estou falando? Com quem foi batizado nas águas. Com quem é membro de uma igreja local. Com quem tomou essa decisão de congregar. É com esse que eu estou falando, porque eu estou no segundo acampamento. Se eu tivesse no primeiro acampamento, eu estaria ensinando o discipulado. Eu estaria aprofundando mais nas razões doutrinárias e teológicas, porque Jesus morreu, ressuscitou, e com sua morte ele levou os nossos pecados, e com a ressurreição ele nos justificou.
É no primeiro acampamento que se trata dessas coisas. Mas no segundo acampamento, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, ele diz algo que é determinante na nossa vida com Deus, e eu quero que você preste bem atenção para ver como nós vivemos como os judeus viviam, ou como a igreja primitiva vivia, com muito mais intensidade que nos parece. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, capítulo número 2, 1 Pedro, verso 9 diz assim: Vós, porém, 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes. Ele fala assim, olha só, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros que sois. Vamos entender a ideia do peregrino. O peregrino é aquele que sai em direção a um lugar, a um alvo. Ok? Qual é o nosso alvo? Cristo. O que nós estamos esperando? A volta de Jesus. Se Jesus voltar, o que vai acontecer? Nós vamos sair da terra e ir para o céu. E vamos ficar para frente, para sempre lá. Se lá é o lugar da nossa habitação eterna, o que é a terra? Um lugar de peregrinação, porque aqui não é a nossa estada final. Ok? Aí você vai... E o peregrino, ele vive no deserto. Por que o deserto obriga o peregrino a caminhar? Porque o que o peregrino quer no deserto? Vamos olhar para a dimensão do deserto. Ele quer criar a sua ovelha, constituir filho, e esses filhos levar adiante o legado do pai. Ok? Então, a função do pai é criar a ovelha, alimentar os seus filhos e passar essa cultura da peregrinação para o seu filho, ensinando as técnicas de viver no deserto. E quando o seu filho, quando ele morre, o seu filho continua peregrino, porque é igual o cigano. O cigano viaja de cidade em cidade, ele não se prende a um lugar. Então o peregrino é assim também. Ele viaja de cidade em cidade, ele não se prende a um lugar. Mas o que leva o peregrino a acampar aqui? É que esse lugar tem alimento, tem água, tem tudo. Mas aquilo vai exaurir. Então o que ele faz? Ele vai para lá. E lá tem alimento, tem água e tem tudo. Aí vai exaurir. E aí ele vai para lá. Ora, qual que é a lógica do peregrino? A lógica do peregrino é que ele não para, ele não se estabelece num determinado lugar. Agora vamos ver quantos de nós somos peregrinos. Eu morei nos Estados Unidos por 9 meses. Nos Estados Unidos, quando você encontra um desconhecido na rua e você quer saber a cidade aonde ele nasceu, você não pergunta para ele, você nasceu aqui? Você pergunta para ele, da onde você veio? Porque é mais fácil você encontrar um americano que já mudou de cidade do que você encontrar um americano que nasceu naquele lugar. Então você sempre pergunta, da onde você veio? Porque dificilmente a pessoa é residente. Sabe, nos filmes a gente observa isso, não é? A pessoa chega na faculdade, ela quer ir para a faculdade, e da faculdade ela vai em direção ao sucesso. Então a tendência é não voltar, é ir embora. Ok. O brasileiro, por exemplo, nós temos brasileiros peregrinos. Por exemplo, os nordestinos vieram para São Paulo. Quantos milhões de nordestinos não fizeram a peregrinação para São Paulo? Depois temos os gaúchos. Os gaúchos passaram por Santa Catarina, passaram pelo Paraná, passaram pelo Mato Grosso do Sul,
passaram pelo Mato Grosso e já deve estar lá na Rondônia. Então nós temos um grande contingente no Brasil que são peregrinos. Agora você vai dizer, César, eu sempre morei na cidade. Agora vamos então examinar a tua vida na cidade. Eu morei num determinado período da minha vida, eu creio que uns 3 anos, que nesse período eu mudei 9 meses de casa. Minha casa era alugada, mudei 9 vezes de casa. Eu já morei em Dourados, já morei, depois de Dourados, eu fui para Ribeirão Preto, depois eu fui para os Estados Unidos, Cotton Wood, Arizona, depois eu voltei para Dourados, depois eu fui para fui para Campo Grande, depois de Campo Grande eu fui para Niterói, depois eu voltei para Dourados. Passado um tempo eu fui para Naviraí, de Naviraí eu fui para Curitiba, de Curitiba eu saí de Curitiba e voltei para Naviraí, de Naviraí fui para Campo Novo do Parecis, de Campo Novo do Parecis fui para Cuiabá, de Cuiabá fui para Cáceres, de Cáceres voltei para Cuiabá, de Cuiabá estou em Londrina. O que é isso? Peregrino. Ou você dentro da cidade, quantos empregos você já teve? Trabalhou nessa empresa, dessa empresa foi para aquela empresa, daquela empresa foi para outra empresa. O que é isso? Peregrino. Ou dentro, não, eu estou há 20 anos na empresa. Ok, você era office boy, de office boy você se tornou escriturário, de escriturário se tornou contador, de contador se tornou o diretor, do diretor se tornou o presidente. O que é isso? Peregrinação. Ah, você peregrinou nos bancos escolares, você foi no ensino infantil, do infantil foi para o primário, primário foi para o fundamental, fundamental foi para o primeiro grau foi para o ensino superior, depois foi para mestrado, depois foi para pós-doutorado, depois para pós-doutorado. O que você está fazendo? Peregrinando. Mas por que a gente não para? Porque este não é o lugar da nossa habitação. Nós estamos caminhando para algo maior, para algo que está vindo, para algo que é eterno. Então nós somos peregrinos. Então o linguajar da peregrinação não é uma linguajar distante da própria realidade da vida de muitos de nós. Que mudamos de casa, mudamos de emprego, mudamos de vida de solteiro para vida de casado, mudamos de vida de casado quando chega na idade avançada, que tem que depender dos outros, ou vai para o asilo. Nós estamos sempre mudando de fases. Mudamos de fase no crescimento, na maturidade, mudamos de fase nas empresas, nos negócios, na casa, nos lares. Nós estamos sempre em movimento, em peregrinação. Então nós estamos no acampamento chamado Sucote. É um acampamento que a gente ganha consciência de que nós somos peregrinos estrangeiros nessa terra e estamos indo. E aí, nós lemos aqui que eles tinham que comer o pão asmo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, em 1 Coríntios, no capítulo de número 5, ele vem e diz o seguinte. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pão asmo é pão sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem com o fermento da malícia, mas com asmos de sinceridade de verdade. Esse é o segundo filtro. Primeiro filtro. Você aceitou Jesus como teu Salvador e teu Senhor? Aceitei. Você foi batizado nas águas em uma igreja local e congrega nessa igreja? Não. Você ficou lá atrás. Você não passou do primeiro filtro. Agora chegou o segundo filtro. Você se tornou, ou você se viu como um peregrino estrangeiro nessa terra? Sim.
Você mudou o seu comportamento, a sua atitude, o seu linguajar. Você deixou de ser malicioso. Você deixou as suas maldades. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado a vós o reino de Deus. O arrependimento é condição dessa mudança de vida. Mas, César, você está falando que eu tenho que mudar o meu linguajar? Eu tenho que parar de falar, por exemplo, palavrão? Ele diz, não haja malícia na tua boca. O que é o palavrão ou o entorno dele? Não é um conteúdo malicioso. Você vai pegar e olhar para um homem que tem a sua mãe e você tem que olhar a dignidade da mãe desse homem e você dá outro nome para a mãe desse homem, tirando a dignidade dela. Isso não é malícia. Isso é o segundo acampamento. O segundo acampamento, ele já muda o próprio linguajar do homem e o comportamento. Pedro diz que o marido deve tratar a mulher como, ele não está dizendo que ela é, mas como se ela fosse o vaso mais fraco. Mas você trata a tua esposa com truculência? Você trata a tua esposa de maneira agressiva? Você não dá espaço para ela crescer com você? Você prende ela numa masmorra dentro da sua casa? Então, no segundo acampamento, nós já vemos uma mudança de atitude, uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento. O apóstolo Pedro, falando sobre a mesma coisa, ele diz, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por eles vos sejais dado crescimento para a salvação. Como que nós podemos entender que nós somos cristãos se não passamos pelo primeiro acampamento, que é o batismo nas águas? Se não entramos no discipulado do segundo acampamento? Se não nos aprofundamos na palavra como criança recém-nascida que quer buscar, sugar o leite, quer se alimentar? O apóstolo, a carta aos Hebreus fala dos rudimentos da fé. O acampamento de Sucote é um acampamento em que nós entendemos a nossa fé, aprofundamos as raízes na firme doutrina da palavra de Deus, para não ser movido, não ser chacoalhado. Faça uma análise. Quanto de estudo bíblico você já dedicou o teu tempo? Você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Leu? Você conhece a essência de cada livro? Ele é um livro aberto para você. Você sabe por que tem aquela história naquele ponto da Bíblia? Você consegue fazer um panorama cronológico da Bíblia básico? Você consegue achar o lugar do Antigo Testamento no Novo Testamento? Você saberia dizer por que tem que pegar o corpo de Moisés e levar para Canaã? Você conseguiria saber por que Abraão é o pai da fé? Por que Deus fez aliança com Abraão e como essa aliança impacta em nós? Por que Jesus fez uma nova aliança conosco? Você consegue entender por que eu tenho que participar do pão e do vinho? Você consegue entender a doutrina dos batismos? Você consegue entender o beabá da fé? Como que você quer vencer uma jornada se nem pelo beabá você conseguiu passar? Tem que desejar, e não é algo que eu posso colocar em você.
Eu estou exortando você no bom sentido de fazer você perceber e se inflamar com essa necessidade para sair da sua zona de conforto, para vir em direção ao conhecimento da palavra de Deus. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que você tenha crescimento para a tua salvação. É nesse lugar que vem a palavra. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe é acrescentado. Nós estamos terminando o acampamento de Sucote. Nós já temos 2 filtros para você analisar a tua fé. Examina, pesa a tua fé. Verifica se você está preenchendo os requisitos mínimos daquilo que sustenta a fé em Deus. Primeiro requisito, crer e ser batizado nas águas. Isso implica em ser membro de uma igreja local, debaixo de um pastorado. Segundo, uma vez que você se tornou membro de uma igreja local, significa desejar ardentemente conhecer as doutrinas da tua igreja. Conhecer as razões da fé, para você poder explicar a tua fé. Conhecer o Antigo e o Novo Testamento. Conhecer a palavra profética. Conhecer para onde você está caminhando. Conhecer por que você é peregrino. Conhecer porque você é nação santa, é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É compreender isso e fazer isso entranhar dentro de você. É por isso que eu encerro fazendo um convite para você. Venha fazer parte dessa comunidade na minha conta do Instagram. Se coloque como seguidor aqui no Instagram. Com isso você está reconhecendo que a palavra de Deus está de fato falando com você e você está fazendo com que esta conta seja notada por outros que precisam ouvir essa verdade. Então pega este vídeo e manda para quem você conhece, para que ele também seja despertado e ele faça uma verificação em que acampamento encontra a fé que ele tem em Cristo Jesus. Me ajude nessa obra. Eu sozinho, eu estou falando aqui, não sei com quantas pessoas, talvez agora eu esteja falando com uma pessoa. Talvez na hora que esse vídeo gravar, eu esteja falando com 15 pessoas. Mas poderia ser muito mais. É você que vai fazer isso crescer, não sou eu. O que eu posso fazer é continuar falando. Amanhã nós vamos fazer o acampamento de Etam. O que é que tem no acampamento de Etam? Agora você tem que fazer uma reflexão. Você está no acampamento de Ramsés? Não, não estou. Fui batizado nas águas. Você está no acampamento de Sucote? Sim, estou. Eu pertenço a uma igreja local. Estou debaixo de uma liderança, mas eu não tenho estudado a palavra de Deus. Então é hora de você mudar a prioridade da tua vida. Os dias são maus. Jesus disse que vai chegar uma hora que ninguém mais vai poder aprender a palavra, ninguém mais vai poder trabalhar, ninguém mais vai poder dar testemunho. Essa hora está chegando muito rápido. Então nós temos que tirar o atraso. É por isso que eu tenho feito live todos os dias às 20 horas em ponto. E manhã com Deus às 5 horas em ponto. Porque o tempo está ficando cada vez mais curto. E o joio vai ficar. E o trigo vai ser levado. E eu tenho que provar se minha fé é joio ou é trigo. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você aqui junto comigo e que você me ajude a levar essa mensagem adiante.